Me chamo Antônio, sou oleiro, trabalho com barro desde que aprendi a abrir as mãos para modelar. Fui até aquele povoado porque ouvi falar de uma fonte de barro no Pantanal que dava uma cor e uma resistência diferente à cerâmica. Vim para pegar barro e vender alguns potes no caminho de volta. Cheguei quando o rio já tinha subido. O povoado estava isolado. A água cobria as estradas. Havia casas com metade das portas submersas, marcas de linha D, água nas paredes até o telhado. Os móveis boiavam devagar nos comodos, colchões molhados, livros inchados. O cheiro era forte, lama, peixe putrefato, esgoto puxado pela cheia. Mosquitos em nuvem, peixes entrando nas casas e nadando no que antes era sala. O som constante era a água batendo nas tábuas, galhos raspando, latas flutuando. Eu vinha com ferramentas, uma lona, potes vazios e sacos para o barro. Fiquei em uma casa com a varanda só debruçada sobre a água. Montei minha olaria improvisada na varanda. Mantive rotina. Sou cético sobre histórias. Trabalho com mãos, não com medo. Usei o barro daquela fonte. Tirei o barro da margem onde a água passava. O barro era mais escuro, grudava mais. Secou diferente. Fiz uma peça grande, lixei e deixei secar. Na casa onde me instalei havia um espelho pequeno, de mão, com vidro rachado numa esquina. Coloquei o espelho perto do meu banco para ver como a peça saia. Uma tarde notei algo errado. Levantei a mão para checar uma marca na cerâmica. No espelho ouvi minha mão levantando, mas a imagem se mexeu depois. Meu braço real já estava erguido. O braço refletido demorou fração de segundo para acompanhar. Não houve sombra falsa. O vidro mostrava um atraso entre movimento e imagem. Eu testei. Levantei a mão devagar. A imagem demorou. Bati com o dedo no espelho. A imagem do meu dedo tremeu depois. Ouvi um som fino vindo do vidro quando bati, como se algo estalasse na superfície. Passei a mão no vidro. Havia uma película úmida. A película tinha uma camada esverdeada nas bordas com bolinhas minúsculas presas à superfície. A película fez um rastro quando eu arrastei o dedo. A imagem voltou ao normal se eu limpei com pano seco. Em 5 minutos a película reaparecia e o atraso voltou. Havia também um som vindo do rio naquelas tardes. Um som agudo sustentado, longo. O som vinha de dentro da água, mais alto em alguns pontos da margem e abafado no resto. Pessoas do povoado sussurravam sobre o som. Não aceitei histórias. Procurei explicação prática. Coletei a película do espelho com um pedaço de pano e pus num vidro. Levei o barro cru que eu trouxe e tirei a amostra também. Falei com pescadores. Um me levou até a margem da fonte de onde peguei o barro. Mostrou onde o barro saía do fundo. A água borbulhava entre as raízes. Havia um cheiro de ovo podre em alguns pontos da margem. Falei com Dona Marlene, que guarda livros velhos do povoado. Ela me mostrou um caderno com relatos antigos de afogamentos e notas de visitantes que fizeram análise. Havia anotações toscas, barro fedido, olhos ardendo, gente que caminhou até a água e não voltou, som que chama. Em outra página, um relatório de um técnico que visitou a região anos atrás. O técnico anotou que a lama da fonte tem presença de matéria orgânica em decomposição e bolhas de gás saindo do leito. Anotou também que a lama forma uma película viscosa quando espalhada sobre vidro. Disse que a película muda a refração da luz e que, em movimento rápido, a imagem pode apresentar atraso por efeito da viscosidade das bolhas. O relatório era técnico, com rabiscos de medidas. Isso me convenceu de uma parte. O atraso no espelho tinha causa física. A lama trazia uma película que alterava a visão. Sobre o som, os pescadores explicaram. Mostraram uma rede presa a um tronco oco e sopraram. O tronco oco emitiu um som agudo e longo quando a água entrou e saiu dele. Em túneis submersos e canos antigos, bolhas e vazões criavam harmônicos que, num som combinado com o vento, tinham um timbre parecido com voz humana. Havia também quem usasse pequenos apitos de taquara para chamar peixes. No caderno de Dona Marlene havia relatos de homens bêbados que foram ouvir o som e caíram na água. A explicação era simples e direta. Sons naturais e objetos submersos produziam timbres que muitas vezes as pessoas confundiam com canto humano. A visão alterada pelo filme junto com o som podia empurrar alguém a andar direto para a água sem enxergar o perigo. Tudo isso era lógico.
Eu anotei no caderno, tapei o vidro com plástico para levar a amostra ao nosso grupo de viajantes que fazia estudo de materiais, e pensei que as histórias da Yara tinham sobra de medo e explicação física. Na noite em que tudo mudou, eu tinha limpado o espelho e deixado na mesa. Saí para buscar água numa caixa na beira do embarcadouro. Havia lua fraca por entre nuvens. O som no ar já não vinha só dos troncos. Uma voz longa começou, clara, sustentando uma nota. A nota tinha som de garganta humana. A nota teve um vibrato que eu não conseguiria reproduzir com um tronco. A nota veio de onde a lagoa encurvava, 20 metros da varanda. Fui andando devagar pela prancha. A água refletia a luz fraca. Vi movimento. Uma cabeça saiu da água. Não foi uma cabeça humana comum. Ela tinha cabelo preso com algas e lama. O rosto tinha cartilagem que se abria no lado do pescoço, 2 fendas que pulsavam com água. A pele do rosto estava lisa e úmida, com manchas escuras e pequenas escamas começando abaixo da linha das costelas. Os olhos estavam muito fundos, com membranas claras sobre parte da íris. A boca abria com muitos dentes pequenos e pontiagudos, serrilhados. Havia pequenos crustáceos presos à pele, chanfrados por lama. As mãos eram largas, com membranas entre os dedos. A parte inferior do corpo não era perna. Era uma massa alongada, firme, coberta de escamas duras e mucosas. Quando ela empurrou a água para levantar o torso, a água vibrou e surgiu um som baixo, subgrave, que me fez as unhas do pé doerem. O corpo dela era pesado. Cada movimento deslocava muita água. O cheiro vinha antes do rosto emergir. Cheiro forte, sulfeto, putrefação e sal misturados. A respiração era lenta e profunda. Eu ouvia a água entrando e saindo das fendas do pescoço. Havia feridas abertas na borda das fendas. A carne ali era vermelha e brilhante. Pequenos filetes de sangue se misturavam com a água ao seu redor. Ela cantava. A boca abria e uma nota saía. A nota tinha harmônicos altos e um ruído grave. A nota fazia vibrar minha caixa torácica. Havia ar saindo de dentro dela que não vinha de pulmão normal. A nota era longa, variava em intensidade, e chamava. Não houve poesia no canto, houve função. O canto estimulava minha intenção de me aproximar. Minhas pernas deram um passo sem minha ordem. Lembrei do que os pescadores e o relatório disseram. Sons na água afetam equilíbrio e direção. Mas ali não era só som feito por um tronco. Era som produzido por uma garganta e por fendas que expeliam água e ar de forma ritmada. O som era um mecanismo físico. Quando percebi que eu estava a 2 passos do parapeito, virei o corpo de modo instintivo. Ela esticou a mão e agarrou meu tornozelo com força. A pele da mão tinha aspereza de concha. Os dedos apertaram. Senti força. A mão puxou. Eu me virei e dei um golpe com o cotovelo. A mão soltou. O golpe cortou minha camisa e ralou a pele. Senti sangue no meu braço. Ela moveu o corpo com um impulso e tentou me arrancar para a água. A água bateu na prancha. O corpo dela pressionou minha perna. A pressão empurrou meu banho de frio. Escorreguei. A água entrou por cima da prancha. Peguei um balde com lama seca que eu mantinha para texturar vasos e atirei na cara dela. O barro molhou a mucosa dos olhos e as fendas no pescoço. O barro grudou. A lama formou uma camada nas brânquias e nas membranas. A criatura pigarreou e o som mudou. A nota perdeu harmônicos altos. A voz perdeu sustentação. Ela puxou água com mais força. Senti que a lama tinha entrado nas fendas e bloqueado a passagem de ar e água. A criatura afundou a cabeça, sacudiu-se, soltou o tornozelo e tentou limpar o rosto com os braços. Apertei o balde e atirei mais barro. A lama escorreu por todo o rosto. Ela chorou um som curto, um estalo nas articulações. Fez esforço violento e bateu a cauda. O impacto levantou água e me fez cair na água fria. Calei, abri as mãos e empurrei o corpo para trás. Subir foi difícil. As tábuas estavam escorregadias. Escalei na beira da casa com a ajuda de uma corda. Atrás de mim, ouvi o bater forte da cauda. Ouvi a criatura cuspir e aspirar água. Ouvi o barulho de lama recapitulando no rosto dela. Escutei a respiração superficial. O som do canto cessou. Restaram apenas bolhas subindo e o som de água. Fiquei horas tremendo sobre a varanda,
encostado na madeira molhada. A criatura não voltou a emergir. Pela manhã encontrei pegadas de sucção no casco da prancha, marcas de unhas no parapeito. Levei amostras do barro molhado que usei. O barro da fonte diluído forma uma pasta que endurece na água e adere a membranas. Em laboratório improvisado no povoado eu testei. A pasta fecha fendas e ganchos. Eu entendi o resto. O caderno do técnico, as notas dos pescadores, tudo se encaixou. O atraso no espelho era efeito da película formada pelo barro e por biofilme que altera a visão. O som era em parte fenômeno acústico natural, em parte mecanismo físico feito por garganta e fendas da criatura. A Yara naquela noite foi uma criatura adaptada ao rio, com capacidade de emitir som por fendas e garganta, e com mãos e corpo preparados para puxar alvos para a água. O barro que eu trouxe era chamado de amaldiçoado porque vinha de onde a criatura passava, porque a lama retinha odores e formava película que confundia a visão, e porque a mesma lama, espalhada no corpo dela, fecha as vias respiratórias. Eu fui embora no primeiro barco forte que passou, levei peças feitas com aquele barro que secaram na prateleira, guardei amostras do espelho, do barro e do caderno. Contei o que vi para poucos. Não disse que joguei barro na garganta dela logo quando ela me puxou. Não fiz cerimônia. Se houver lenda, ela se sustenta em explicações físicas e em uma criatura real. Sei o que aconteceu. Sei onde a fonte fica. Sei o som que ela faz. Sei o que fecha sua garganta. Voltei para meu trabalho. Não vou voltar àquela margem. A última coisa que eu vi antes de subir no barco foi um som curto. Ruído de sangue e água. E a nota que não veio mais. Eu joguei barro na garganta dela e ela parou de cantar.